Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido aqui em 4 partes e temos ele, Juscelino, lenda, filho, e vocês sabem, se tem Juscelino, tem escândalo, tem história, mas não se animem muito, porque essa, gente, pode ser a última história do Juscelino que nós vamos ouvir. Talvez o Juscelino não seja mais ministro em janeiro, o que é muito triste, acho que vai partir o coração de todos vocês. Tenho certeza que é o ministro favorito de muitos, porque pelo menos ele nos dá boas risadas com suas confusões. Mas brincadeiras à parte, quero abrir o vídeo trazendo algumas notícias que eu acho que mostram muito bem a diferença de Lula para a turma da direita. Não vou nem falar só Bolsonaro, turma da direita, aconteceram algumas coisas. Tivemos até uma vitória ontem, uma vitória importante, de verdade mesmo, lá na Câmara e depois no Senado. Conseguiram aprovar uma emenda na LDO, vocês vão saber sobre o que. E tem aquela notícia bacana para você bater o print, mandar no grupo da família, da igreja. Tem mais umas coisinhas. Depois, o terceiro tema do vídeo de hoje. Acho que se tivesse só um tiquinho a mais, eu chamava o vídeo de hoje de dossiê. Mas só um tiquinho a mais. Saiu uma nota interessantíssima na revista Ao Piauí, que é dos Moreira Salles, onde eles trazem mais informações sobre aquela história lá da JBS, da Ambar, dos irmãos Batista, do Energia da Venezuela. E, gente do céu, a história até parece um caso que envolve Juscelino Filho. Se trocasse Juscelino Filho pela turma da JBS, fala, não, eu já vi essa história outra vez. E aí, como eu sabia que a turma da... Sei, né, que a turma da Piauí, quem toca o barco, né, o mecenas do grupo é o Moreira Salles. Ah, eu tava com tempo hoje. Aí, sabe como é, né? Abri o Arquivo Nacional, fui atrás dos Moreira Salles, a história do Nióbio. E achei umas coisinhas que talvez, né, façam vocês olharem para o passado e, no mínimo, se questionarem muito sobre o que realmente acontece e aconteceu nesse país. A gente vai voltar, vamos voltar no tempo. Tem um artigo de jornal que, nossa, é uma previsão, uma precisão tamanha que você fala, rapaz, estranho. E se der tempo, ainda tem mais notícias diversas do desgoverno. Mas vamos lá. O amor voltou. Lei Rouanet registra o maior número de inscritos em mais de uma década sob Margareth Menezes. A alta foi de 71% em relação a tudo que recebeu no passado. Em relação ao ano passado, 2022, cresceu 71%. E você vê a diferença, né? Um governo que promove o amor e a democracia. Para integrantes do Ministério da Cultura, o recorde registrado neste ano reflete uma ansiedade do setor em ter a possibilidade de contar com o mecanismo que voltou a receber atenção e tem sido aprimorado na atual gestão. A turma não tinha mais esperanças. Ah, Bolsonaro não vai dar dinheiro para artista da Globo. Bolsonaro não vai dar para os Globo, não vai dar. Ah, a turma tava triste, meio para baixo. Aí veio o Lula, o amor voltou. A esperança voltou a bater nos corações. E, gente, se aumentou o número de inscritos e o valor desembolsado, será que aumentou? Isso aqui saiu na Mônica Bergamo. Eu não vi valores, mas a turma do Metrópolis foi atrás. Lei Rouanet explode no governo Lula e chega a 16 bilhões de reais em 2023. Isso porque o Brasil não tem dinheiro. Isso aqui tá quebrado. Isso porque a gente vai fechar o ano com um rombo aí de somente 2% do PIB, mais de 200 bilhões. Mas pra a mamata da Lei Rouanet não falta nada. E aí, você vê a diferença para Lula e Bolsonaro. O governo Lula aprovou a liberação de 16,3 bilhões para projetos culturais via Lei Rouanet, né? Também conhecido como a mamata. Em 2023, segundo dados do Ministério da Cultura, aos quais a coluna teve acesso. A cifra representa um recorde histórico e contrasta com o ajuste fiscal em curso, uma vez que a Fazenda busca receitas extras, inclusive com aumento de impostos, para evitar um rombo de 168 bilhões no ano que vem. Para se ter uma ideia da explosão de recursos despejados na Lei Rouanet, na mamata, a quantia disponibilizada por Lula nos últimos 12 meses, é a maior que é ofertada nos 4 anos de governo Bolsonaro. Isso daqui, além de tudo, é mais uma prova de por que a turminha, né,
famosinhas, influenciadores, artistas, não gostavam de Bolsonaro. O Lula em um ano deu mais dinheiro que Bolsonaro em 4. Olha o dinheiro que o Lula também despejou, né, em publicidade estatal. Vê quanto a Globo ganhou. Gente, são números. São números, não é coisa assim São números. É concreto. Se você fosse um artista que mama da Rouanet, você prefere Lula ou Bolsonaro? É simples e claro. Aí o Dilma ontem, ele tava imparável, fez aquela live flopada dele que ninguém assiste, mas o consórcio acompanha. Se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre. E tem aquele ditado que diz que a pessoa fala, a boca fala que o coração está cheio. Olha o que é que passa no coração do cidadão. Um plano de se perpetuar no poder para sempre. Toda vez que eu ganho as eleições é porque o Lula tem sorte. Se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre. Tá deixando escapar o que ele realmente quer, né? A gente sabe como é o Lula. Aí nessa linha de deixar escapar, já começou a falar umas palavrinhas, na verdade até pior. Que ele fala de censura, fala de algumas coisinhas, e fala, não podemos ter censura, não é só regulamentação do amor. Só que ele vai além. Vamos escutar. Esse aqui eu vou dar play. O da Janja eu não vou dar play, não. Escuta só. Então nós vamos ter que fazer uma regulação séria. E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. Exato. Tá? A União Europeia já fez uma regulação, sabe? A gente vai ter que olhar bem o que foi feito, vamos ver o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos. Mas é preciso que o mundo tome cuidado com isso. Sabe, o mundo já era preconceituoso contra a mulher, o mundo já era preconceituoso contra o negro, o mundo já era preconceituoso contra o pobre. Agora, com a internet, virou hiper preconceituoso, porque as pessoas transformam o seu preconceito pessoal, sabe, para milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Como é que a gente trata isso sem fazer censura? É um desafio. Claro. Mas você veja um negócio, a televisão tem limite, tem regulação. Tem regulação. A rádio tem regulação. Precisa, então, você criar outra regulação para esse cidadão que não paga nem imposto no Brasil. Todos eles são, sabe, dos Estados Unidos, todos eles ganham uma fortuna, não pagam nenhum imposto e falam o que quer e ainda não obedece sequer decisões do governo. Não paga imposto. Tem certeza. Eu acho que quando o Lula fala que não paga imposto é porque ele quer botar mais imposto. É o que eu acho, né? E você vê, ele não só quer criar uma censura do amor, ele quer criar uma censura do amor a nível internacional. E no mês de abril, foi o Alexander Burns, acho que esse é o nome do jornalista, ele soltou uma nota no Jornal Político, um jornal internacional, onde o Alexander Burns, ele entrou em contato com pessoas que estiveram com Lula quando Lula foi em fevereiro visitar o amigo Biden. E aí, um dos temas dessa conversa foi exatamente essa união para conter a direita nas redes sociais ao redor do mundo. A gente noticiou aqui, está registrado no Atlas Brasileiro, não saiu em nenhum lugar da imprensa nacional, mas a gente comentou, só a gente, exclusividade. Exclusividade não foi exclusividade é o seguinte, né, que só a gente comentou, mas tá lá, tá no Atlas. Pode pegar o Atlas de abril, botar Alexander, o Burns, vocês vão achar lá. E você vê que o Lula não tira esta ideia da cabeça. Ele está ficcionado em mecanismos de controle internacionais. Isso não é aleatório. Nessa mesma linha, a cidadã falou que Elon Musk ficou muito mais milionário com ataque hacker ao seu perfil. Queria saber, assim, por que o Elon Musk ganhou dinheiro. Por quê, sabe? Porque normalmente a receita do Twitter vem de anúncios. Eu não acho que ninguém fez mais anúncios porque ela foi hackeada. Não faz sentido, sabe? Se ainda fosse, não, o Twitter teve mais acessos naquele... Não, beleza, mas não é assim que ele ganha dinheiro. Então é uma afirmação que não tem nem pé nem cabeça. Mas eles não ligam. Porque o único interesse é fomentar aquele cenário para não, vamos botar a PL 2630 para avançar. Eles usam tudo o que eles podem, todas as narrativas, para avançar com a agenda política. E os incautos, os bocós, os petistas, sempre batem palma. Mas vamos lá. Teve um caso que ocorreu em outubro, eu acho, foi setembro,
Não sei se vai ter a data aqui. Deixa eu ver. Mas não, aqui não tem a data. Mas foi o seguinte. Se lembra quando a Aniele pegou um aviãozinho pra ir no jogo, né, do São Paulo? Tava com suas assessoras. E aí uma delas falou lá, a torcida do São Paulo, se referiu de uma forma bem pejorativa, né? Ainda são muito safade e outras coisas. E aí a turma entrou com a representação contra ela, a Decoté. Ela que até é bem próxima a algumas ONGs, como Washington Brasil Office. E aí o Ministério Público de São Paulo negou a ação, né? Pediu, apontou pelo arquivamento. Porque, segundo a promotora, não existe o preconceito reverso. Quando é contra, né, alguém que é mais branco, não tem isso. Não tem. O Ministério Público de São Paulo pediu arquivamento da denúncia, né, feita contra a Decoté, e compartilhou em rede social uma crítica à torcida branca de São Paulo. Na ocasião, ela era chefe da assessoria especial do Ministério da Igualdade Racial. Aí só essa nota, aí depois, aí você vê a diferença, né, do que o que a esquerda faz, como a esquerda é tratada no judiciário, por menos alguns setores. A denúncia tinha sido da direita, e aí o Gil Diniz traz atualizações e ele fala assim: o Metrópolis só esqueceu de falar que nós recorremos. A promotora, sei lá, quis arquivar, a gente recorreu. E o procurador-geral deu provimento ao recurso e o inquérito policial vai tramitar. Preconceituosos não passarão. E aí, depois disso, depois do que o Metrópolis soltou essa nota, o Estadão trouxe as atualizações falando: Sarrubo revê arquivamento e quer inquérito policial sobre ex-assessora de Aniele por branco safade. Não é um termo bacana, né? Então, assim, a esquerda ela precisa entender que ela não pode fazer tudo. Não dá, não faz bem para a sociedade. Eles aprontam, eles xingam, eles ofendem, mas eles não querem ser responsabilizados. Não querem. Mas está ali. Procurador-Geral do Distrito de São Paulo acolhe pedido do senador Flávio Bolsonaro e desfaz parecer que rechaçou, né, preconceito reverso sob argumento de que a medida passaria ideia de certa tolerância com crime. A Decoté foi exonerada após criticar a torcida branca de São Paulo na final da Copa do Brasil. Aí, nesse meio tempo, tá falando de judiciário, essas pautas identitárias, a gente vai falar da ONU já. ONU e dinheiro. O que é que o Lula anda falando com dinheiro? Tipo a Rouanet. Mas veja, especialistas da ONU criticam a ausência de negras no judiciário brasileiro. Tá. Primeira pergunta. Não, vamos para a nota. Especialistas da ONU pedem que o governo brasileiro coloque fim à violência brutal de policiais contra negros e que leve às cortes os autores de crimes. Essa é a principal recomendação da missão internacional que visitou o Brasil no último dia 12. Principal. Para os especialistas, há um aspecto positivo no atual governo Lula, que é o reconhecimento da existência, né, de um preconceito estrutural no país. Na avaliação do mecanismo, faltam mulheres negras em posições de autoridade, principalmente do judiciário. Tá, beleza. Então vamos para o começo, que é até a manchete. Existe alguma, sei lá, vantagem no concurso que você olha pro cara falar: você, né, você é azul, você é vermelho, eu vou optar porque você é vermelho? Eu acho que não tem isso, né? Normalmente concursos são provas bem objetivas. Então, assim, pô, a ONU quer que faça o quê? A ONU quer que privilegie só por privilegiar? Só isso? Será que numa profissão que tem que ter um posicionamento técnico, eu acho que, pelo menos é o que eu acho, né? Você ter um discernimento, etc. Você é um juiz. Não é um advogado, que advogado normalmente não faz concurso, né? Você escolhe o que você quiser. Aí vai de acordo até com o seu bolso. Você quer um advogado badalado, você quer um advogado mais simples, você escolhe o que você quiser. Agora, um juiz é uma profissão que está atrelada ao governo, né? É sempre concurso, poder público. E eu acho que você quer a pessoa mais capacitada para o cargo. Não importa se serão... Você no concurso vai passar todas as mulheres ou todos os homens, ou não importa, desde que sejam pessoas capacitadas. Mas olha qual é a preocupação da ONU em relação ao judiciário. Depois, eles estão felizes que o Lula reconhece que tem um problema estrutural no Brasil. Não sei se é um problema estrutural. Só que o que mais chama a minha atenção é que a ONU vem pro Brasil
E diante de todo o cenário de caos e falta de segurança, né, insegurança pública do Brasil, a ONU não está preocupada com as vítimas, a ONU não está preocupada com assaltos, com latrocínio, com nada. A ONU está preocupada com a violência brutal policial. É sério que o problema... Será que se a gente pegar a população, o cidadão comum, trabalhador, aquele que não tem carro, que pega condução todo santo dia, se a gente pegar 100 pessoas, aí mostra pra ele isso, mesmo aquele cara que não acompanha a política, aí fala assim: ô cidadão, você acha que a gente deveria dar um enfoque na segurança pública, na questão assim, para dar um enquadro na polícia? Ou você acha que tá faltando dar um enquadro nos bandidos? Você, o cidadão comum, o que é que você acha? Mas o cidadão comum não tem voz. Esses são os iluministas, os especialistas. E nós vamos estar falando já já. Mas vamos continuar. No judiciário, né, você tem concurso público, é meu objetivo. Mas no que o governo pode remanejar uma coisa aqui, colar, modificar, sem ter muito problema, sem precisar passar pelo Congresso, o governo está fazendo tudo para garantir diversidade. No governo Bolsonaro, tivemos até um grande embate na época, fizemos pressão na época para o Lira, né, dar uma banana lá para a Tabata, lá, e o PDL dela. A Tabata queria suspender o PNLD, lá da turma do Nadalim, Programa Nacional do Livro Didático. A gente na época fez a campanha, fez a hashtag, o Lira até nos respondeu. Não sei se vocês vão lembrar, isso foi em 2021. Vitória da rede social, pequena vitória. Aí agora, governo Lula, Programa Nacional do Livro Didático, passou por mudanças. Aqui a Tabata tá de boa. A Tabata tá achando sensacional. O governo decide tornar mais diversa a equipe que escolhe livros didáticos. O Nadalim estava preocupado em educação baseada na ciência. O Nadalim estava preocupado em efetividade. O que é efetivo? O que ajuda a alfabetizar? Assista. Certo é o Lula, que está preocupado com a diversidade. Pobre não come leitura. Pobre não come leitura. O importante é a diversidade. O Ministério da Educação idealizou mudanças para promover a diversidade de gênero, racial, entre os avaliadores do PNLD, que analisa, compra e distribui obras pedagógicas usadas na rede de educação básica das escolas públicas. Agora, o cadastro no PNLD terá espaços para os avaliadores informarem o nome social, né, que é o nome aí, sei lá, como você se identifica, a cor, raça, identidade de gênero, né, que lembrou, passaram por programas de cotas. Eu não sei se o governo vai dar preferência, né, para escolher pessoas mais diversas. Vocês estão vendo a diferença? Mas tiveram pessoas como Nando Moura, Kataguiri, Mamãe Falei, Danilo Gentili, que falaram: Bolsonaro e Lula são iguais. Bolsonaro e Lula são iguais. Mas Nando Moura tá de boa, com 2 carros. O carro dele é um Mustang, né? Mestre do capitalismo, tá de boa. Nem se tem menino, né? Tem filho pra se preocupar. Se tiver teu sobrinho é rico. Aqui é pra escola pública. São iguais. O Nando Moura não liga. Por outro lado, ainda nessa questão da disputa, né? Da pauta de costumes identitária, tivemos uma vitória, mas calma. 2 vitórias, porque teve a vitória na Câmara, foi no Senado, mas calma. Mesmo assim, calma. O Eduardo Bolsonaro nos conta aqui. Foi aprovado na Câmara e Senado emenda da autoria dele que proíbe o Lula gastar com Meu Corpo, Minhas Regras, invasões de propriedades rurais e urbanas, mudança, né, Mudança. Eu não acho que eu sou assim, eu me sinto assim, né, com crianças e adolescentes. Você aí acima de 18 anos, você acha que você não se identifica? De boa. E ataques à família tradicional. Agradeço aos meus pares o empenho de alertar, parlamentar por parlamentar, para votar matéria presencial virtualmente. Não foi pouco trabalho, mas conseguimos. Parabéns! E aí, governo Lula. Gente, será que o Lula, assim, teria por que você ficar contra isso de coração? Meu corpo, minha régua? Pra que gastar dinheiro com isso? Pra que gastar dinheiro com invasão de propriedade? Pra quê? Mas aí o Randolfo Rodrigues veio a público e já avisou que o Lula vai vetar a emenda bolsonarista.
Então vai ter que agora trabalhar na derrubada do veto. Randolph Rodrigues afirmou que Lula vetará a emenda bolsonarista ao LDO, né, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovado nesta terça. O trecho acrescido proíbe a União de realizar despesas que promovam, incentivem ou financiem a invasão de terras, ações que tendem a influenciar crianças e adolescentes a ter opções diferentes de como ela nasceu, cirurgias para você mudar que você era que você nasceu, mas só para criança e adolescente. A turma não tá proibindo os adultos, mas o Lula tá preocupado. Olha com que ele tá preocupado. E meu corpo, minhas regras, exceto nos casos autorizados em lei. No que tá autorizado de lei, pode. Só não pode gastar com o resto. Aqui é uma boa nota pra você mandar no grupo da igreja, falar, olha, o Lula aí que finge que quer o apoio dos evangélicos, dos católicos. Olha o que ele defende, ó. Olha o que o Lula vai fazer. Olha o que o Lula vai fazer. Será que isso daqui condiz com alguém que diz que defende a família brasileira? O que você acha? Aí cada pessoa pode fazer aquela avaliação dentro de si, em seu coração, e falar, não, pô, eu sou a favor, eu sou contra. Mas fica claro aqui, várias notícias no campo de costumes. Também no âmbito de economia, porque a mamata da Rouanet, né? É dinheiro do pagador de imposto, que podia estar sendo gasto em outra coisa, é renúncia fiscal. E ontem eu vi essa postagem. É só uma pequena crítica, mas como eu não tô vendo ninguém falando disso, eu falei, não, tenho que trazer, né? Esse assunto me incomoda muito. O Ricardo Salles disse, ó, esse pele do carbono é uma das coisas mais estúpidas, irresponsáveis, despropositadas e prejudiciais ao nosso país, que será apreciada esse ano no Congresso. Até quinta-feira aí, gente. Quinta-feira não tem mais, né? É Natal. Recesso até fevereiro. Até quinta-feira, muita coisa pode rolar. São 2 dias. Em 48 horas, a turma do Lula pode dar uma desperto e colocar em votação PL 2630, às vezes fatiado, e o mercado de carbono. Espero que os deputados consigam barrar ambos. Mas vamos lá. Ainda tem essa. Podia ter botado um pouco lá atrás, mas sabendo encaixar, envolve aí questões do judiciário. A gente comentou anteontem, depois comentou ontem de novo, e agora comentando mais um tiquinho. Dou uma informaçãozinha nova, mas tá ali, ó. A equipe de Gonê usará recesso para analisar investigações criminais, inclusive contra Bolsonaro. O que tem interessante na nota é só o seguinte, que vai ser agora sob o comando do Gonê, que a PGR vai se manifestar sobre o relatório final elaborado pela CPI do dia 8, que pede o indiciamento de 61 pessoas, entre elas Bolsonaro. Gonê ainda não definiu o formato que vai adotar para a área criminal. Os casos urgentes que chegarem durante o recesso devem ser analisados pelo próprio Procurador-Geral da República e por seu vice, o Hidemburgo Chateaubriand. Que Deus ilumine o coração deles. Mas vamos falar dele, Juscelino Lenda Filho. Mas não se empolga, gente, porque talvez esse possa ser o último escândalo do Juscelino que a gente vai ver. Juscelino alegrou muito o coração do povo brasileiro. Suas presepadas. Só ele sempre colocando sua família em primeiro lugar. Um homem conservador, né? Na hora de fazer as emendas, não, vamos fazer aqui na estrada que passa pela fazenda da minha família. Ele tá errado? Sempre família. Ou então com os amigos, prestigiando, né? Inclusive, leilões de cavalos caros. Não vou nem relembrar essas histórias. E veja. Ministro de Lula usa fotógrafo oficial para promover a si mesmo, a irmã e um primo. Um homem que sempre coloca a família em primeiro lugar. Irmã, primo, ele. O sogro já despachou lá em Brasília, no ministério. Nem cargo tem. Homem de família. Homem de família. Se o Lula demitiu o Juscelino, não dá. Eu até brinquei ontem lá no canal secundário, abriu a live, eu falei, gente, tem que levantar hashtag Juscelino Filho, fica. Juscelino usa a estrutura do cargo para acomodar, para a promoção pessoal de si mesmo, da irmã e de um primo. O fotógrafo oficial da pasta acompanha e registra compromissos sem relação com as atividades da pasta, inclusive em eventos fora de Brasília. Só falta vocês me falarem que ainda estão pagando diária e passagem pro cara fazer cobertura de coisa que não tem a ver com o ministério. Só não me digam que isso vai acontecer. Eu acho que vai.
Essas agendas são divulgadas em um canal oficial do Ministério das Comunicações. Ao Estadão, o Ministério das Comunicações afirmou que o fotógrafo presta assessoramento ao ministro de Estado dentro e fora do ministério, acompanhando em diversas missões institucionais. Mas será que realmente são missões institucionais ligadas ao ministério? Bom, na sexta-feira, dia 15 de setembro, o fotógrafo oficial do ministério registrou uma caminhada que celebrava a volta da irmã de Juscelino, a Luana Rezende, ao comando da prefeitura de Vitorino Freire. Para quem não lembra, ela foi investigada pela Polícia Federal, né? E tinha sido afastada do cargo pela decisão do Barroso. Juscelino Filho também é alvo do inquérito que apura fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e desvio de emendas parlamentares. O Ministério das Comunicações publicou 97 imagens da caminhada de recondução da prefeita no Flickr da pasta. Serviço que as imagens são disponibilizadas para download, inclusive para a imprensa. Parte das fotografias registrou a irmã e o pai do ministro carregados no colo pela população durante a celebração da família. Aí você se pergunta, mas o que isso tem a ver com o Ministério das Comunicações? Não importa! Não questione! Não questione! Você já viu o petista questionar? Seja petista, pô. Vocês questionam demais, vocês reclamam muito. A assessoria de Juscelino admite que não há relação do Ministério das Comunicações com a referida caminhada e diz que a divulgação das imagens em canal oficial do Ministério é de integral responsabilidade da assessoria da pasta. A culpa não é minha. Tá, mas não questiona. Não questiona. A Constituição proíbe que autoridades e servidores públicos usem atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos para a promoção pessoal. Não importa. Não importa o que a Constituição diz. Não questionem. Deixem o Juscelino em paz. O Estadão identificou que Juscelino usou o fotógrafo oficial do Ministério em pelo menos 5 compromissos pessoais em setembro. Não importa. No dia 1º daquele mês, o fotógrafo Caio Souza viajou de Teresina a São Luís em veículo oficial, segundo o portal da Transparência. Na capital maranhense, o servidor registrou imagens de um ato de filiação de políticos à União Brasil, partido de Juscelino. Também fotografou uma reunião entre a bancada de deputados federais do Maranhão e prefeitos filiados à Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM. O encontro nessa identidade, que é presidida pelo primo do ministro, o Ivo Rezende, não consta da agenda oficial de Juscelino. O ministro não aparece em nenhuma das 73 imagens da reunião da FAMEM publicadas em um canal oficial do Ministério das Comunicações, e o primo foi fotografado em 16 registros. O fotógrafo do Ministério das Comunicações também registrou em setembro imagens do ministro entregando obras e serviços oriundos de emendas parlamentares do período que era deputado federal. Agora, bacana, assim, o fotógrafo foi no evento que o Juscelino nem tava. Se o Juscelino não apareceu na foto, ele não tava. No final da nota, até eles dizem, não. É porque o Juscelino esperava que ele fosse, mas ele não foi. Teve um choque de agendas. Fotógrafo bom é esse. Tá trabalhando até quando o chefe não vai. Fala a verdade. Você vê que o Juscelino é um bom chefe? Quantas empresas você vê que quando o chefe faz, os empregados fazem a festa? Pé em cima da mesa, não trabalha. Juscelino é um patrão, é um chefe tão querido que mesmo sem ir pro evento, o fotógrafo foi, bateu foto, valorizou o primo de Juscelino. Lula só escolhe os melhores para ser seu ministro. Só escolhe os melhores. Na sexta-feira, 1º de dezembro, o fotógrafo de Juscelino viajou para o Maranhão para acompanhar ele na inauguração do Hospital do Câncer em Pinheiro, no interior do estado. Aí você se pergunta, o que é que tem a ver inauguração de hospital com a pasta do Ministério das Comunicações? O que é que tem a ver? Não importa. Não questione. Aprenda a ser um pouco petista. Segundo o portal da Transparência, o profissional recebeu diária e teve as passagens pagas pelos cofres públicos. Você vai ficar com raiva. Gente, dinheiro pouco tem demais. Foi 16 bilhões para Rouanet. Aí você vai ficar pegando no pé. Gastou 20 mil numa... Não gastou 20 mil reais. Vocês não estão ligando para Rouanet, vai ligar para 20 mil. Deixa o Juscelino, pô.
Em uma rede social, Juscelino Filho afirmou que a abertura da unidade de saúde é um avanço muito importante para a região. É isso mesmo? Tá lá, pô, bater foto é muito importante, gente. Muito importante. Muito importante. Aí, como falei, não se empolguem. A turma do bastidor nos diz que, por conta das denúncias de corrupção e irregularidade desde o início do governo, Juscelino é o candidato mais óbvio ao deixar o governo. Falei, não, velho, não acredito, não acredito. Todo esse empenho em dar pro Brasil boas notícias, bons escândalos, pra gente botar o dedo na cara e falar, olha o que o Lula tá fazendo, e agora ele vai sair? Não, aí é golpe. Lula segurou este ano em deferência à União Brasil, ao Lira e ao Alcolumbre. Mas dentro do governo tem a certeza que em 2024 ele cai. Eu acredito. Vamos ver se o Juscelino vai cair. Outro que alguns apostam na queda é o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Rui Costa já pediu sua cabeça, trabalha dia sim outro também para a sua substituição e tem uma lista de possíveis nomes para ocupar o lugar pronta para entregar a Lula. Ele mesmo não vê problema numa queda se tiver que deixar a Casa Civil pelo comando da estatal. Acho que até ganha mais, né? Nesta semana, o Fávaro também se tornou alvo certo. Ele voltou ao Senado para voltar à admissibilidade do Flávio Dino e aproveitou para ajudar a derrotar o governo, né? E a lista cresce. Aí tem o Múcio, que pode sair da defesa, não tá cansado já. Quem sabe aí uma embaixadinha no exterior. Ó, férias tudo pago. Ainda os casos de Márcio Macedo e da Luciana Santos. Um quer concorrer à Prefeitura de Aracaju e a outra, né, a ministra, a Prefeitura de Olinda. E falando dessas questões políticas ainda, olha que engraçado. Aprendeu com o Juscelino, ou não? Braskem pagou mais de 4 milhões de reais em indenização a Renanzinho. Renanzinho, para quem não sabe, é o filho do Renan Calheiros, ministro de Lula. A mineradora Braskem pagou ao atual ministro de Lula, né, ministro do Transportes, Renan Filho de Renan Calheiros, segundo a Veja, indenizações que ultrapassam 4,2 milhões de reais. A informação consta em um ofício enviado pela empresa ao senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, que é membro da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle do Consumidor do Senado Federal. O ofício da Braskem foi uma resposta a um requerimento do senador Cunha, que é adversário do Renan, que pediu esclarecimento sobre a reportagem publicada por Veja no início do mês, revelando que o ministro do Transportes, apesar de crítico do acordo que a empresa fez com moradores de Maceió, constava na relação de pessoas que foram indenizadas. É crítico ao acordo, mas foi indenizado. No documento, a empresa confirma que indenizou a empresa que pertenceu a Renan Filho e a esposa dele, a Renata, o sistema Costa Dourada de radiodifusão, que tinha imóvel na área atingida. No imóvel, funcionavam 2 rádios do ministro que foram transferidas para outra região. A Braskem informou que, além do valor de mercado do imóvel, cobriu outros danos, ou não sei qual, outros, suportados pela empresa de Renanzinho, e repassou ao ministro um total de 4 milhões e 200 mil reais. Outros, não questiona. Para de questionar. Vocês estão muito chatos. Para de questionar, gente. Só faz o L. Só. O amor venceu. Aí, falando da CPI da Braskem, falei lá atrás, esse assunto aqui é interessante, porque tem uma disputa política. Renan Calheiros versus seus adversários. Renan vai pra cima do Lira. O Lula ainda precisa do Lira. Durante 2025, o Lira ainda será o presidente da Câmara. E aí, Renanzinho tá querendo ser o relator da CPI. Não tem ninguém realmente assim de direita, né? Sei lá no Senado, tem lá do Gomes, outro lá que eu nem sei o nome do PL. E olha quem vai ser o presidente. Omar Aziz. Se Renan Calheiros for o relator, vai ser o repeteco do que foi a CPI da pandemia, a CPI do circo. Renan de relator, Omar de presidente do colegiado. A gente só vai saber aí ano que vem quem que vai ser o relator disso. Mas com certeza não vai ser alguém da direita. E ainda sobre a CPI, só para deixar claro, Paulo Dantas, o governador de Alagoas, decidiu adiantar o resultado da CPI da Braskem, está na última semana no Senado, e entrou com um pedido no Supremo para anular os acordos firmados entre a empresa e o poder público. O processo foi distribuído à ministra Carmen Lúcia. Como o bastidor já mostrou,
a situação do acidente provocada pela Braskem em Maceió, que se agravou nas últimas semanas, tem como pano de fundo também uma briga política, envolvendo Renan Calheiros e o Lira. No início deste ano, a empresa firmou acordo de repasse de danos com a prefeitura, se comprometendo a pagar 1,7 bilhão. E a prefeitura, o prefeito, é da turma do Lira. Então, é briga. E o governo é da turma do Renan. Confusão. Tinha que ter alguém da direita para torcer pela briga. Mas é isso. Falei, acho que vai dar tempo de comentar todo esse tema sem correr muito. Pegando aqui não sabia onde eu colocar isso, pra você botar lá atrás quando eu faço da ONU. Mas eu acho que aqui encaixa melhor. Porque a gente já falou algumas coisas internacionais que tem a ver com o Brasil. Brasil quita dívida bilionária com a ONU e 50 organismos internacionais. Pra quê? Pra nada. Gente, pra nada. Pra nada. O Brasil tá devendo desde os anos 90. E não tá fazendo a diferença. Tinha que ser aquela: devo, não nego, pago quando der. Mas Lula, entreguista, não, assim, pode não ter dinheiro no Brasil. O Lula fez, né? Represou gastos, né? Inclusive até de educação no Brasil. Pra quê? Pra dar dinheiro pra ONU. E outros grupos internacionais. Entreguista. É a primeira vez que o país consegue acertar as contas com cerca de 50 organismos internacionais. Desde os anos 90. Você acha que é mais importante quitar dívida com a ONU? Vocês viram que a ONU defende. Você acha que é melhor gastar com a educação no Brasil? O Lula, entreguista. E aí, colocando talvez um terceiro capítulo nessa situação, porque inicialmente a Folha de São Paulo soltou uma nota sobre o Brasil voltar a comprar energia da Venezuela, falando inclusive dos preços. A Anbar Energia, né, que é do JF, que a JF é uma das controladas de diversas grandes empresas, uma delas a JBS. E aí, depois saiu uma nota que a Anbar também comprou a UEGA, uma termoelétrica que não vale a pena para a Copel, porque a Copel virou SG. Para a Copel não presta, mas para a turma da JBS é muito, muito bom. Muito bom, muito bacana, né? E aí agora, a revista Piauí fez uma longa nota que, rapaz, eu acho que o Lula vai ficar meio triste. Ficar meio triste, pô. Ele vai pegar lá a turma do Conselhão, né? E falar lá pro Moreira Salles lá, o mecenas da revista Piauí, pra controlar os meninos dele, pô. Que notícia chata essa, sabe? Tá querendo o quê? Instaurar um escândalo no governo? Pô, deixa o Lula quieto. Compra de energia da Venezuela passou pelos irmãos Batista desde o início. E esse início é literalmente o início. É pior do que a Folha de São Paulo noticiou. Não é só preços absurdos. Gente, vamos lá. Em maio, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o governo federal pretendia retomar a importação de energia da Venezuela. Ele falou isso em maio. O ministro, ele só falou em maio que o Brasil queria comprar. Eu tô frisando a data, que é importante. Só em maio o governo fez esse aceno. Só em maio. O objetivo era abastecer Roraima, o único estado brasileiro excluído do Sistema Interligado Nacional, que é o SIM. Por quê? Porque não pode construir o linhão do Tucuruí, porque o zongueiro não deixa. O fornecimento pelo lado venezuelano teve início em 2001, durante o governo FHC, e foi interrompido em março de 2019 com Jair Bolsonaro. Mas calma, mesmo a revista Piauí, isso eu não me engano, se lembra daquela história do escândalo do MEC, etc., do governo Bolsonaro? A nota, na época, que são no Estadão, o jornalista foi esse Breno Pires. Ele não é bolsonarista. Um cara que não é bolsonarista fala assim, ó: a compra da energia da Venezuela foi interrompida em 2019 no governo Bolsonaro e os motivos foram mais técnicos do que políticos. Então ele fala: Bolsonaro deixou de comprar da Venezuela porque ele não gosta. Não, questões técnicas. Naquele mês, o país vizinho enfrentava uma série de apagões duradouros. Desde então, a energia que chega na casa dos roraimenses provém de usinas termoelétricas que, além de poluentes, custam caro. E isso é importante. A questão técnica, Bolsonaro rejeitar por questões técnicas, vai fazer muito sentido daqui a pouco. Gravem. O custo
O custo não falou ainda, vai falar agora. Mas o Lula, a turma do Lula só anunciou em maio e Bolsonaro encerrou por questões técnicas. Vai entrar agora a questão do custo. Ó. A novidade anunciada por Silveira, portanto, era animadora. A energia venezuelana viria da hidrelétrica, uma fonte renovável com preço atrativo, pois a gente vai deixar, né, de acionar as usinas termoelétricas, que são muito caras, e vai trazer hidrelétrica, que é bem barato o preço. É uma insanidade deixarmos de usar energia limpa para queimarmos energia fóssil e mais cara, argumentou Silveira na época numa entrevista para a CNN. O ministro apresentou números para reforçar o argumento. Segundo ele, o preço que o governo paga hoje pela energia termoelétrica é de R$ 1.100 por megawatt. Que paga hoje. Vamos ver o pacote da JBS. Ó, 1.100. Com a hidrelétrica, a previsão era de pagar R$ 100. Ou seja, o governo Lula lança em maio essa novidade. Em maio, falando que ia ser R$ 100. E Bolsonaro é interrompido por questões técnicas. Beleza. Enfim, aí a negociação envolveu Lula e o Maduro, que se encontraram no Brasil no final de maio. Os dois governos colocaram os ministros do setor de energia para conversarem entre si. A retomada dessa parceria de 18 anos, no entanto, vem em um formato bastante diferente do original. O governo brasileiro omitiu, no primeiro momento, que o negócio seria tocado por uma empresa privada e que uma delas já estava negociando com a Venezuela. Quando o governo Lula teve a ideia, a turma da JBS já estava negociando. Olha, o Lula teve a ideia e falou, nossa, eu tive a ideia, olha que coincidência, né? E vocês já estavam nos trâmites. Rapaz, diferentemente do que acontecia até 2019, a comercialização de energia elétrica dessa vez não será feita entre estatais. Antes era a Corpoelec para a Venezuela e a Eletronorte pelo Brasil. Quem está cuidando da importação pelo lado brasileiro é a Ambá Energia, de propriedade dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos do grupo JF, que administra também a JBS, a maior processadora de carne do mundo. E o preço de energia, que deveria ser R$ 100, segundo o ministro Lula, agora é estimado em um valor 10 vezes maior do que foi anunciado por Alexandre Silveira. O ministro Lula prometeu 100. 10 vezes maior. Na verdade, é mais do que 10. É 10,8. Do lado venezuelano, quem está negociando a exportação é também uma empresa privada, cujo nome até agora não foi revelado. Quem informou isso oficialmente ao governo brasileiro foi a própria Companhia dos Batista, turma da JBS, em uma carta enviada ao Ministério de Minas e Energia em 13 de setembro deste ano. Abre aspas, as tratativas entre a Ambá e a empresa privada autorizada a exportar, e ele já traz o número, ó. A disponibilidade de negociar, né, trazer para o Brasil até 120... Cadê o nosso? Vou pegar aqui, ó. 120 megawatts. É o valor que a turma quer negociar. Guarda esse número. Tá? Diz o documento que a Piauí teve acesso. A documentação do caso mostra que a Ambá está participando das tratativas desde o mês de março. Você entendeu porque eu falei para você gravar a data? Os irmãos Batistas, da JF, JBS, Ambá, estão negociando desde março. E uma grande coincidência do destino, 2 meses depois, vem a turma do Lula. Vamos voltar a comprar? Rapaz! Lula! Você está criando novos campeões nacionais, Lula? Temos agora a mais nova potência energética brasileira, Ambá Energia. Esse aí que os liberais gostam. Esse aí o liberal gosta. Aí, tu liberal adora um monopólio. O Estado não pode ter monopólio, mas os liberais podem. No ritmo que as coisas dão, no futuro, se no passado um dia, sei lá, tinha Eletrobras, agora a gente vai ter Ambá. A Eletrobras entrou Ambá. É a BlackRock Pedra Preta brasileira. Parabéns aí a todos os envolvidos. No começo daquele mês,
A empresa de Joesley enviou uma primeira carta ao Ministério de Minas e Energia avisando sobre isso. Os caras te avisaram, Lula? Você não sabia de nada, né? Foi pro seu ministro. A turma Nambá enviou uma carta. Olha, estamos já negociando. Você avisa que está negociando e 2 meses depois o governo avisa que vai voltar a comprar da Venezuela. Lula. Rapaz. O governo brasileiro mencionou pela primeira vez a intenção de comprar energia do país vizinho em maio, mas nunca citou as conversas com Anbar. Lula. Rapaz, vai dar errado, viu? Vai dar errado nada. A carta enviada pela Anbar em março está sob sigilo. Lula. Mas em uma missiva posterior, emitida em setembro, a empresa resumiu as informações que havia listado na primeira comunicação. Relatou ter consultado o Ministério sobre a possibilidade de obter autorização para importar energia da Venezuela até o fim de 2025. Você primeiro pergunta, esse Ministério falou que é você continuar as negociações, né? E querem restabelecer a interconexão entre Brasil e Venezuela em até 120 megawatts. Olha esse número. E lembra, Bolsonaro interrompeu porque, tecnicamente, cara, não estava dando certo. Enfim. Durante 18 anos, coube a Eletronorte, uma estatal, né, importar, não havia intermediadores privados. Vai falar que hoje o governo até podia usar a ANBPA, que é uma estatal criada para assumir as atividades da Eletrobras, que não pode ser privatizadas, como a administração de empresas da Itaipu Binacional, a Eletronuclear. A Piauí, o Ministério disse que preferiu optar dessa vez por um modelo em parceria com a iniciativa privada que, segundo a pasta, já deu certo com importações da Argentina e do Uruguai. Tá dando muito certo. Em agosto, Lula assinou um decreto autorizando o Brasil a comprar energia da Venezuela. No mês seguinte, a empresa dos irmãos Batista, que já vinha negociando com os venezuelanos, apresentou sua proposta oficial ao governo. Lula, no mês seguinte, já tem a proposta. E aí, no próximo mês, a proposta foi aceita e enviada para a Enel. Na última sessão do ano, nesta terça, os diretores da agência aprovaram o negócio. Era a última etapa necessária. Olha a velocidade das coisas. Quando quer, né, Lula? As coisas avançam. O tratamento sigiloso sobre a participação dos irmãos Batista não é o único aspecto que chama atenção no negócio. Mais impressionante é a disparidade dos valores. Em março de 2019, no último mês que a Venezuela forneceu energia, ela o fez num custo de R$ 137. O ministro Alessandro Silveira, ao anunciar a retomada do acordo, estimou um preço similar. Só que a promessa de energia barata, no entanto, já caiu por terra. A oferta da Anbar, aprovada pelo governo sem contestações e chancelada pela Enel, tem um valor de R$ 1.080. O Alexandre Silveira reclamou: a termoelétrica é muito cara, é R$ 1.100. Agora vai ser barato, vai ser 1.080. R$ 20 a menos. Sensacional. A depender do volume, se comprar muito, faz um desconto. 900. Que ainda é 6 vezes o valor praticado em 2019. Mas fica pior. A Piauí consultou especialistas da área que se mostraram surpresos com o valor cobrado pela Anbar. Rapaz, deveriam ter negociado mais, de forma a ter um preço mais justo. A vantagem poderia ter sido muito maior para o consumidor, disse Luiz Eduardo Barata, que hoje é presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia e já foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, além de diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Abre aspas, é algo obsceno. Avalia o engenheiro venezuelano José Aguilar, consultor internacional de sistema de energia. Se eu tenho que pagar por manutenção e instalações, pelos investimentos, pela energia, ainda assim, o preço não deveria estar acima de $83. Você multiplica por 5 na conta rápida, 420. 420 reais. 1.080 no descontinho para 900. Lula! Lula, limão, o que é que tá acontecendo aqui, cara?
Mesmo considerando a margem de lucro justa para as pessoas e mesmo considerando que a linha de transmissão fica na localidade remota, cobrar $223 é um abuso. Aguiar também observou que não é comum empresas privadas, intermediários... É comum, é comum, é comum. Irmão, é Brasil do Lula com Venezuela do Maduro e campeão nacional. Não é comum, não é comum, não é comum, não é comum, não é comum. O que esse cara sabe, rapaz? Sabe de nada. Sabe de nada. Sabe de nada. Aí que vem a parte agora de Bolsonaro. Dado o histórico da Venezuela, a retomada da importação de energia do país vizinho acendeu o sinal de alerta no Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que acompanha as negociações. Um documento técnico elaborado pela entidade em 20 de outubro recomendou que a importação feita pelo governo não seja superior a 15 megawatts. Os técnicos, o Brasil deixou de comprar por questões técnicas. E os técnicos estão falando, ó, se for voltar a comprar, é 15 megawatts. Caso contrário, os riscos de apagão em Roraima voltarão a ser altos. Só que a Anbá planeja importar 120. 8 vezes a quantidade. Os técnicos falaram 15. Campeões nacionais querem 8 vezes mais. Consultada pela Piauí, a ONS afirmou por meio de nota que vem realizando testes de continuidade e desempenho da conexão Roraima-Venezuela e reforçou, na avaliação de seus técnicos, só é seguro a importação de até 15 megawatts da Venezuela. E fica pior. Mesmo com esses percalços, o governo tratou com celeridade o processo da Anbá. E vai piorando. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, guarda essa sigla, que é ligado ao Ministério de Minas e Energia, ou seja, o lulismo, né? Aprovou a proposta em 25 de outubro. O grupo é presidido pelo ministro de Minas e Energia, mas quando ele se ausenta, e isso é importante, quem comanda as sessões é o secretário executivo da pasta, Efraim Cruz. Foi o que aconteceu no dia 25. Né? O ministro não estava, o Efraim, ele estava lá, ele tomou a frente, tomou a dianteira. Na sessão, os preços elevados propostos pela Anbá foram aprovados sem ressalva. Parabéns, Efraim. Quando foi diretor da Enel, o Efraim Cruz tomou medidas controversas que favoreceram a Anbá, conforme relatou uma reportagem da Piauí em março. O ex-diretor da Enel, que no passado já tinha tomado medidas controversas que favoreceram nossos grandes campeões nacionais, é o cara que estava de titular na hora de aprovar os preços megalomaníacos que foram aprovados sem ressalvas. Gente, isso daqui é roteiro Juscelino Filho. Nível Juscelino Filho. Rapaz, só Juscelino até agora conseguiu entregar pra gente um escândalo desse. Isso aqui a Globo não vai comentar, mas pode ter certeza. Eu acho que eu só, cara, não tô acreditando. Fica pior. Fica pior. Depois disso, a proposta da Anbá começou a andar rapidamente na Enel. Aí lembra aquele caso do Juscelino, né, com as operadoras de retransmissão, que foi muito rápido também a aprovação. Em ao menos 8 documentos aos quais a Piauí teve acesso, servidores mencionaram a palavra urgência durante a tramitação do processo. A proposta foi finalmente analisada e aprovada nesta terça. O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, olha agora, ressaltou contudo que a análise feita pela agência tem limitações. O cara da ANEEL, olha agora, vamos ver se tem alguma coisa errada. Abre aspas. Houve uma decisão política, já fez a linha no chão. É uma decisão política. Um decreto presidencial. Já jogou no colo. Foi o Lula. Olha, não sou eu, é o Lula. Para que fosse retomada a importação de energia a partir da Venezuela, disse Feitosa durante a sessão. O diretor frisou
que a responsabilidade pela aprovação de preços e da escolha da empresa é do CMSE. Ó, é da turma do Lula. O preço é da responsabilidade do menino Efraim. O controverso. Não é minha. Na ANEEL, houve análises relacionadas à tecnicidade. No entanto, tanto a decisão de retomar a importação da energia elétrica, como também a escolha do agente comercializador, nosso grande campeão nacional, e também a fixação dos preços e montantes, ou seja, os 120 megawatts, elas não passam pela ANEEL. Eu queria deixar isso muito claro. Já tá lavando as mãos. Lula. Isso daqui não vai ter na Rede Globo. Não vai passar na Globo. Não vai passar na Globo. Espero os próximos capítulos, mas tem mais coisa. Não o suficiente para falar, nós temos um dossiê. Eu tinha achado isso aqui esses dias. Na verdade, achei hoje, né? Eu comecei a pensar, eu tava olhando as coisas no Arquivo Nacional hoje mais cedo. E aí eu tava atrás de um link. Lá no Atos, que acabou faltando o link. Aí eu falei, tô aqui, velho. Não sei por que na minha cabeça eu vou pensar sobre o nióbio. E o nióbio, sei lá, quase 100% do nióbio brasileiro tá sob a turma aí do Moreira Salles, né? Lá em região de Araxá. E aí eu falei, cara, como é que isso se deu no passado? Como é que esse pessoal tem tanto dinheiro, né? Como é que a turma conseguiu... o nióbio? Aí eu fui dar um bizu lá no Arquivo Nacional. Aí achei alguns dossiês, né? Você pode ver, esse aqui é do SNI, Serviço Nacional de Informação, Agência Central. Esse dossiê aqui é de 1970. 25 de novembro de 1970. Assunto: requerimento do Ministério sobre exploração de jazidas de picloro, né, nióbio, em Araxá. Contrato Camig Fertiza versus CBMM, entre parênteses, DEMA. Informação número 257, papapá. Aí lá para tantas, eles falam o seguinte. Aqui não tá nessa ordem, né? Eu conectei aqui esse parágrafo. Sendo desde há muito tempo o problema do concentrado de pirocloro em Araxá objeto de preocupações, o governo do estado de Minas Gerais nomeou, através do decreto 6263, de 5 de maio de 1961, uma comissão para estudo da questão. Aí o que eles dizem? Esta comissão ofereceu substancioso relatório datado de 5 de julho de 1961, que, entre outras conclusões, ressaltou a existência flagrante de domínio de jazidas e mercado mundial de nióbio pela Huacheng Corporation, da qual a DEMA era associada, ou melhor, dizendo subsidiária, e ainda que esta mesma DEMA, ao iniciar suas atividades, não possuía tecnologia de exploração do nióbio e que esta só foi desenvolvida depois do contrato, estranha ainda a comissão, que os contratos não têm prazos nem sanções, além de não obrigar taxativamente a DEMA a construir a usina de beneficiamento de nióbio, que seria de grande interesse econômico para o Estado, tal usina jamais chegou a ser construída. Qual o contexto? Não consegui achar como, mas não sei como surgiu uma empresa, um braço lá nos comunas, né, o Huacheng Corporation, controlado ao mesmo tempo pelos comandos pelos Estados Unidos. Pai vermelhinho lá, os comunistas, vocês conhecem, e os ambos. E essa empresa no Brasil tinha outro nome, na subsidiária, DEMA. É um nome lá brasileirado, mas é dessa turma, empresa internacional explorando nióbio. E aí o contrato foi feito e especificar, vocês têm que construir uma unidade de refinar o material. Tem que refinar, não, já fazer, né? Não tinha isso no contrato. O contrato não previa nada. Tu podia tocar o terror, aloprar, que não ia ter nada, não ia acontecer nada, não ia ter tipo de sanção. Era um contrato que, cara, faz o que tu quer. Tá de boa, está entre amigos. E ainda foi dada a região pra pessoa, porque, em tese, eles tinham expertise na exploração do nióbio. Não, eles não tinham. Aí você pergunta, cara, como é que essa turma, então, conquistou essa região? Porque você vê que mineração no Brasil, pra você obter uma lavra, é um negócio assim que é decisão política, né? Mas beleza. Aí, o tempo passou,
E a DEMA, que era essa empresa internacional, metade dos Estados Unidos, metade lá dos comunas, ela foi transferida em uma nova firma. Mudou de nome para Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, CBMM, onde o Grupo Comuna negociou seu controle acionário com grupos americanos, Molybdenum Corporation e Pato Consolidated. O contrato inicial entre a Fertisa, que é a Camig, e a DEMA, CBMM, foi realizado no pressuposto que a firma contratante possuísse o know-how e o processo definido da tecnologia de separação de óxido de nióbio do seu minério, né? O que não era verdade, porque o processo foi desenvolvido posteriormente. E aí, na nota, falar que esse que é o meu ponto. Como é que os Moreira Salles chegaram? E aí, a turma já estava comentando, né? O comando acionário da CBMM no Brasil, quando a DEMA se desfez, ele é tido como sendo do grupo Moreira Salles, que está até hoje, né? Então, você vê que já vem daí. Desde a década de 70. Só que o ponto não era esse. O ponto é que era só para conectar com a nota da revista Piauí e... enfim, né? Que é dos Moreira Salles. O que eu achei engraçado foi o seguinte, né? Tô estudando essa história do nióbio, ver o que é que eu acho. Aí, nesses estudos, eu até bati o print, pra quem quiser ir lá atrás pra conferir. Aqui é o site do Arquivo Nacional, pra quem nunca acessou, né? Ele tem aqui o termo pra você colocar. Ele tem aqui, você pode botar a data de quando você quer os arquivos. Você pode botar por ordem, eu botei por ordem cronológica, pra ver quando é que começaram a falar do nióbio. E aí, os primeiros tem um de 1938. Mas aqui eu já desci a barra um pouquinho, né? E aí você pode filtrar aqui embaixo para fundo coleção, seção, série, dossiê. Eu só quero só os dossiês. Aí, em 1963, tem essa série de dossiês aqui que eles pegaram algumas matérias do jornal Brasil Urgente. E o Brasil Urgente estava denunciando os trusts internacionais, colocando suas garras no nióbio brasileiro. Só que eu fui abrir esses dossiês e um desses que eu abri, do lado da notícia do nióbio, tava falando de um personagem que entrou no meu radar no mês passado. Júlio Mesquita Filho. Filho de Júlio Mesquita, que é fundador do Estadão. E tanto o Júlio Mesquita quanto seu filho, o Júlio Mesquita Filho, eram membros da bucha. Eu comecei a dar uma lida. Eu falei, rapaz, não. Isso aqui é engraçado. Aí eu achei interessante. Aqui não tem a ver com a política do dia a dia, mas eu achei interessante. Eu falei, sabe aquela coisa que você sente vontade de compartilhar? E aí, só para relembrar umas coisinhas. No segundo dossiê da bucha, eu comentei sobre essa nota, essa matéria, né? Foi uma reportagem da revista Manchete, de 2 de maio de 1981. Que ele estava lá falando que até então a bucha meio que tinha desaparecido. E aí, nessa nota, falava, né? Entre outros acontecimentos, os bucheiros ajudaram a fundar a UDN, apoiaram Jânio e a Revolução de 64. E é sobre esse último tópico que eu quero falar com vocês, né? Até falava aqui, né? Os radicais da bucha, depois do movimento 32, formaram uma espécie de círculo concêntrico de diâmetro menor chamados encapuzados. Segundo Afonso Arinos, esse pequeno círculo, utilizando um grande jornal, o Estado de São Paulo, né? O Estadão, atuou em vários acontecimentos. Eu quero falar um pouco daqui de 64, né? Aí, a matéria da revista Manchete, falando lá com os bucheiros, falava que eles estavam envoltos em várias coisas. Na conspiração que depois o Vargas, ajudaram a organizar e integraram em grande número a União da Democracia Nacional, né, o PDC, a União da Democracia Nacional é a UDN. E aí fala, né, que eles se opuseram de todas as formas a João Goulart, reativaram contatos militares para a conspiração contra João Goulart. Será que eles fizeram isso? Será que essa turma realmente participou de alguma coisa, né? Certamente estiveram por trás da Marcha da Família pela Liberdade, um dos componentes deflagrados da Revolução de 64, que foi o que a gente disse. Aí, indo atrás do nióbio, naquele dossiê, eu me deparei com essa nota. Olha o ano. 1963. Um ano antes de 64, óbvio.
de 24 a 30 de novembro, né? Era um jornal semanal. Última semana de novembro. 4 meses antes da Revolução de 64. A nota se chama Traição ao Brasil. Em Miami, refúgio dos contra-revolucionários cubanos e a base de adestramento dos mercenários que preparam sua invasão à ilha, o senhor Júlio Mesquita Filho, bucheiro, Estadão, né, diretor do jornal Estado de São Paulo, falando a suspeitíssima Sociedade Interamericana de Imprensa, dirigida pelo intrigante internacional Jadis Dawes, não sei, e controlada de Washington, né, controlada por Washington, anunciou iminentemente um golpe de Estado no Brasil. Júlio Mesquita Filho anunciou que ia ter um golpe de Estado no Brasil em novembro de 63, 4 meses antes. E aí a nota da revista Manchete fala, ó, a bucha estava envolvida não só na deposição do Jango, né, mas com 64, Marcha da Família. Eu falei, que onda é essa? Que onda é essa? E discorreu sobre o programa a ser cumprido pela ditadura que seguiria ao estraçalhamento da Constituição e a deposição do presidente da República. Eu falei, peraí. O governo depois, né? Realmente o governo, a turma da chama de ditadura e realmente o Jango foi deposto, né? Eu comecei a achar estranha a nota. Repetiu o que dissera também no exterior e aos norte-americanos o seu correligionário, o caso Lacerda e Herbert Levy, e naquele dossiê da bucha até mostra como o caso Lacerda, ele nasce no jornalismo lá no Observador Econômico, acho que era o Observador Econômico e Fiscal, alguma coisa assim, que era lá foi na época do Olímpio, esqueci o nome do cara agora, não era Olímpio Filho, mas enfim, também era um cara ligado à bucha, que o Olímpio era ligado ao Cândido, não sei que era da bucha. Lá, vou esquecer o nome agora, mas enfim. E aí, tão rigorosa foi a imitação que, como aqueles democratas, né, o Júlio Mesquita Filho pediu aos Estados Unidos suspendessem qualquer ajuda ao Brasil enquanto estivéssemos sob o regime democrático e o governo constitucional do Jango. Falou, ó, ajuda a derrubar o Jango. Ajuda a derrubar o Jango. Disse o senhor Júlio Mesquita Filho que o governo do Jango será derrubado em breve. E pior que realmente foi, né? 4 meses depois. Pois os minutos estão contados, não há tempo a perder. Que a deposição do presidente poderá ser violenta, tal como ocorreu com Getúlio, em 45, ou por meio de um movimento revolucionário. Revolução de 64. Adiantou que a situação nacional é de tal forma grave que ele, em realidade, não deveria ter abandonado o Brasil nestes momentos. Por 4 meses depois, teve aí a revolução, né? Não ficou aí o prócer da UDN. Traçou o programa de ação da ditadura que ia seguir o golpe. Ó. Deposto o presidente, os brasileiros estarão numa situação em que até as liberdades mais comuns poderão perder, porque o país não poderá sair dessa situação e passar imediatamente a uma etapa constitucional. E o que o pessoal disse, né? Que o pessoal iria vir, etc, tudo mais, ia ter aquele período, e aí os militares iriam deixar o poder, só que eles não deixaram, né? Mas a proposta inicial era só ficar um tempinho e sair. É que eles não saíram. Era mais ou menos o que o Júlio Mesquita Filho anunciou. No lugar do presidente derrubado, será colocado um governo forte, mas isso não será eterno, porque a ditadura não é compatível com a vontade do povo brasileiro. Contudo, quando o governo cair, duvido que haja um governo democrático em seu lugar, né? Assim, quando o Jango lá cai, não vai ter um governo democrático no primeiro momento. E assim, gente, eu achei isso aqui interessante, porque eu acho que essa situação, como é que eu li isso daqui, né? Eu falei, cara, não dá pra negar que teve, com certeza, mas não foi um negócio assim, não foi 100% orgânico, assim como 2016. Então, eu falar, a Dilma caiu porque as pessoas foram pras ruas, etc. É uma parte. É uma parte, tem todo um jogo de interesses. Todo jogo de interesses. Eu acho que aqui o interesse da galera era o poder. A turma não tá nem aí se é o Jango, a turma não tá nem aí pra nada. A turma quer o poder. É o poder pelo poder. E aqui eu acho que aconteceu talvez um efeito tipo Bolsonaro. O cara falou, a gente derruba o Jango, vem aí os milico, né? Passa aí um ano, tá? A gente volta.
Só que não voltou. E eu acho que é tipo o que fizeram, né? Então lá, vamos derrubar a Dilma. Derrubou lá a Dilma, pá. Aí entrou o Bolsonaro, que foi, né, um erro no percurso. A vida deu errado. Mas deu errado. Mas deu muito errado. A turma não queria Bolsonaro de jeito nenhum. Falei, meu Deus do céu, velho, como é que a gente deixa esse cara ganhar? E aqui eu acho que seria algo similar. Porque assim, pensa o seguinte. A Marcha da Família foi milhares de pessoas. Querendo ou não, você cria uma sensação de comoção, você vai começando a soltar algumas notas. E aí eu não fui muito a fundo. E aí eu vi que realmente o Estadão começou a soltar algumas notas. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E aí, hoje, você olhando... Hoje é mais fácil você olhar porque o tempo já passou. Hoje acho que fica claro que o Jango, ele não teria um poder, por exemplo, de dar um golpe se ele quisesse. Porque se ele tivesse o poder de dar golpe, teria dado, né? Ele foi deposto. Ele foi deposto. Ele não conseguiu se manter no poder. Ele não tinha o poder do establishment ao seu lado. Só que o que eu acho é que a turma da bucha, né, tinha alguns planos, assim como acho que a turma da bucha tinha planos lá, né? O establishment brasileiro tinha planos para 2018 e quase Bolsonaro não sobrevivia, né? No final do dia. E aí deu errado. Aqui eu acho que deu errado. Deu errado. Então falou, irmão, não vem com essa ideia de vocês aí não, velho. Não vem. Tanto que a turma depois ficou chorando e muito, né? Ficou chorando e muito. Enfim, não vou julgar pra falar o que aconteceu foi bom, foi ruim, governo isso, governo aquilo outro. Só achei essa informação muito interessante, porque o Júlio Mesquita Filho, que a turma em 81 aponta, olha, a bucha participou do que aconteceu no pré, durante e o pós 64. E aqui ele tá descrevendo algo que você vê que é muito similar ao que aconteceu em 64. Eu achei uma baita coincidência, né? Não sei, a nota é do Frei Carlos Josafá. Ou o Frei Carlos Josafá, sabe? Assim, acertou na Mega Sena acumulada. Ou, cara, a história do Brasil, ela é mais complexa do que a gente imagina. Enfim, eu viajo nessas coisas, né? Sabe que eu adoro perder meu tempo com isso. Não vai mudar nada no dia de hoje de lua nem nada, mas é um conhecimento. Quis aqui compartilhar com vocês essa historinha. Enfim. 1h12. Meu Deus do céu. Eu pensei que isso ia ser rápido. Eu não vi a hora passar. Eu não vi a hora passar. Gente, foi mal. De verdade. Me perdoa. Hoje eu vou estar no pânico. Deixa aquele. Se já estiver cansado de mim, aquele grande beijo, abraço. Se gosta do meu conteúdo, quiser tornar membro, me ajudar. Tem um Tony Valeu. Tem o Pedro Escano. Tem um Atlas Brasileiro. Kimpai.com.br. Compartilha o vídeo. Deixa aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!